Buenas, estamos aqui em mais um Café com Zine. Antes de mais nada, eu queria te convidar para clicar em se inscrever no meu canal, Engenheiro Zine, no YouTube, e também dar um like na página do Facebook, Engenheiro Zine. O Gustavo Castanhol, ele é graduado em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Psicologia Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e em Lógica e Metafísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor em Psicologia pela Federal do Rio de Janeiro em 2006 e pós-doutorado em Filosofia da Ciência pela... Aí me ajuda a pronunciar. Durham. Eu não sei pronunciar. University. O nego fala de 3, 4 formas diferentes lá. É professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Gustavo, muito bem-vindo. Obrigado por ter topado esse bate-papo no Café com Zine. Obrigado a você pelo convite, cara. Vamos conversar sobre o nosso país, aí, nosso partido. O meu título mais importante você não falou aí, cara, que é filiado ao PDT. Isso aí, tamo junto. Estou muito feliz de poder estar conversando contigo, principalmente porque quando eu terminei de ler o livro do Ciro, eu vi lá que o teu era um dos primeiros nomes de agradecimento. E na hora me veio um insight lá de te mandar um e-mail te convidando para a gente poder ter esse bate-papo. Mas, Gustavo, além da tua carreira acadêmica, tu também atua como membro do Diretório Nacional do PDT e foi um dos apoiadores do livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Nos conta um pouco da tua trajetória e como tu chegou ao PDT e a tua proximidade com o Ciro. Bem, cara, no PDT eu entrei em 96, 97, 96, 97. Eu não... Foi ou final de 96 ou início de 97. Era um período que o PDT estava muito mal, né? Tinha perdido tudo, perdido a prefeitura, Estado, no Rio Grande do Sul, e o Brizola tinha perdido, né, 2 eleições e com um índice muito baixo. Ele perdeu o Enéas naquela eleição, que tinha acabado de acontecer em 94, e o PDT parecia um partido, assim, em decadência. Era um partido em decadência naquele momento. E eu achei 2 coisas, que eu tinha que ajudar a salvar o PDT e tinha que derrubar o Fernando Henrique. Então, lugar para isso, porque o PDT é o PTB, é o PTB histórico, é o que a gente tem de partido de esquerda e nacionalista no Brasil. A gente não tem outro. Não tem outro. Tem partidos que eu respeito, que eu já, inclusive, fui filiado ao PSB por um tempo, né? Inclusive o período que o Ciro estava lá, mas por conta daquela diáspora que teve no PDT, quando o Garotinho saiu e tal. E aí voltei quando o Ciro se filiou ao PDT. E assim, eu não... O meu contato com o Ciro se desenvolveu mesmo na campanha de 2018, né? Que eu entrei desde que eu, na verdade, voltei da Inglaterra. Eu achava que para esse, né, período de estudos que eu passei lá, que você descreveu aí, no meu currículo público, eu estava muito perturbado vendo a situação do Brasil degenerar para isso que a gente está agora, para um golpe de Estado, depois um regime neoliberal violento para destruir completamente nossa soberania, e eu não conseguia mais fazer nada direito. Eu tive que saber que isso ia ter muita dificuldade, ele tem um partido pobre, o Ciro é pobre e honesto. Então, é difícil a vida dele, né? As campanhas, tudo, e eu, desde o início, tentei ajudar tudo que eu podia. O que estava ao meu alcance, eu podia. E uma das coisas que estava ao meu alcance era... Eu achava que ele tinha que lançar um novo livro, porque ele estava apresentando uma visão de país consolidada, já, por anos e anos. Ele tem o pensamento dele sobre o Brasil e sobre o que leva um país a se desenvolver.
claro que não é tirado do nada, mas é um pensamento, uma organização original, muito original, uma visão sobre o país muito própria, né, com a qual eu me identificava extremamente, né, e com a qual eu aprendi muita coisa. Ele falava aqueles negócios, eu ia pesquisar algumas coisas, lógico, eu já concordava, por isso que ele, né, eu sempre segui o Ciro, mas outras eu fui procurar. E aí eu tive a ideia de transcrever aquelas palestras centrais sobre temas diferentes, porque tem uma que ele sempre repetia, mas tem outras que ele deu em vários momentos, palestras diferentes, falando sobre temas diferentes. E eu catei e transcrevi isso e dei para ele. Eu acho que essa foi a origem do livro. Só que ele precisava colocar do jeito dele e organizar do jeito dele, né? O que eu fiz por ele é pegar as fontes. Só que ele não teve tempo para fazer isso em 2018 e foi desaconselhado, né, a publicar naquele ano e tal. E assim, encerrada a campanha, ele falou: eu vou comprar o risco, né, de defender a posição mesmo e vou publicar. Ele teve tempo e ele finalmente pôde criar o livro dele, pegar aquelas palestras, botar mais tudo o que ele queria. E eu ajudei com as fontes, né? Catei tudo que podia. Foi uma das coisas que eu pude ajudar ele. Foi só o que eu fiz. Então, o problema é que, como ele sempre adiava para outro ano, eu tinha que atualizar as fontes todas. Porque depois, pronto, agora vamos atualizar de novo, né? Isso aqui não dá mais para usar. Bem, então, é isso. O PDT é minha casa, eu não vejo o que eu acredito, o partido que pensa mais próximo do que eu acredito é o PDT. É o trabalhismo brasileiro que ofereceu, ou seja, é um partido que sabe que a nossa luta é contra o imperialismo, que sabe que a nossa luta é contra o subdesenvolvimento, que a gente precisa de soberania nacional para poder progredir, o resto é conversa de idiota. Ou seja, o que os outras nações querem que a gente seja? Querem que a gente seja uma fazenda, não compita com eles um produto que eles exportam, é evidente. E só querem vir aqui pegar produtos básicos e, se possível, ocupar e anexar o território mesmo. Tudo depende da nossa capacidade de dissuasão. É assim que é o cenário internacional. Agora, é claro, se a gente virar uma colônia, não é necessário fazer isso, né? Você bota um governo títere, que é o que aconteceu, e o Brasil está virando a colônia que eu, assim, aterrorizadamente via, né, acontecer lá quando estava lá em 2015, estudando. Então é isso, cara. Essa foi minha trajetória aí da ida e volta pro PDT. O livro do Ciro foi um dos principais fatores assim de formação política para mim. E eu criei um método, Gustavo, de promovendo lives. Então, eu chamava umas 4, 5, 6 pessoas e dizia: olha, escolhe 2 temas do livro, 2 rodadas de 3 minutos. E assim eu fui lendo o livro. Eu não li ele assim de uma tacada. Eu ia lendo aos poucos e debatendo com pessoas. Foram 100 pessoas, foram 21 lives e do Brasil inteiro. Então foi um processo de formação política genial. E eu acho que talvez tenha bem pouquinho contribuído também, porque muita gente leu o livro a partir desse estímulo da live, ou quem assistia, ou quem... E eu acho que tem lá um dos trechos, né, que base social para o Projeto Nacional de Desenvolvimento, e eu acho que vai se formando meio nisso, né, tu vai juntando, teve Sim. companheiros que eram do partido, teve gente que não era do partido, e talvez isso possa ter sido um atrativo, né? Mas, após as eleições de 2018, podemos perceber um protagonismo ascendente do Ciro no cenário político nacional. Devido a esse protagonismo, ele sofre ataques da direita e até mesmo de alguns partidos da esquerda. Principalmente o PT, cada vez mais perde protagonismo na centro-esquerda, né? E isso se dá na medida em que a popularidade do Ciro cresce. Qual a tua opinião, Gustavo, sobre esses ataques e por que é tão difícil para a esquerda se unir num novo projeto com Ciro Gomes à frente? Tem uma coisa em psicologia social que se chama pontuação na sequência de eventos. Todo o processo social, ele é
retroativo, ou seja, a causalidade não é uma via de mão única, né? Então, a gente pensa muito com causalidade via de mão única, fala, quem causou isso, o culpado, quem começou foi... Mas os processos sociais, não é que não existem eventos disparadores, mas eles são sempre retroalimentativos. Então, as pessoas costumam nunca achar que estão erradas, que elas começaram aquilo, né? Elas entram num processo de discussão, né? O marido com a esposa, o irmão com o irmão, o pai com a filha, e todo mundo geralmente se acha que quem começou foi o outro, que a atitude disparadora daquilo, mas o outro também acha a mesma coisa, né? Assim, eu acredito que o PT é um partido hegemonista, um partido muito violento. Ele tem uma política, uma cultura política da arrogância, da prepotência e da intimidação social, né? Que, infelizmente, muitos militantes novos que vieram para nós recentemente reproduzem, né? E é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente ficar com a mesma imagem que o PT, né, acabou. A gente não tem nenhuma esperança de mudar as coisas. É muito preocupante o nível de intolerância que essas pessoas que vieram desses partidos, que aprenderam essa cultura, manifesta no dia a dia, nas mais pequenas coisas, nas mais pequenas frases, pessoas, colegas, né, companheiros, etc. É muita violência, muita brutalidade. E o PT, enquanto foi hegemônico, isso funcionava. Ele intimidava as pessoas dessa maneira. Então, ele expulsou a Marina do campo progressista, sim, e eu devo confessar que fazer o meia-culpa público sempre que posso, é porque eu vejo que eu fiz merda, eu sempre repito, não tem problema não. Não é porque a Marina está de hoje com a gente, não, porque antes disso, na eleição, eu já tinha falado isso. Tem uma coisa que eu me arrependo, é de ter sido tão duro com a Marina, embora não tenha mentido, não participei do processo de calúnia do PT, mas duro com o que ela estava falando e fazendo, né, na campanha de 2014. Porque, não porque eu tenha falado nenhuma mentira, mas porque a Dilma fez tudo o que a gente não queria que a Marina fizesse, né? Então, essa foi uma grande, enorme traição que os petistas não levam em consideração. Eles nos traíram profundamente, né, com o segundo mandato da Dilma. Aquilo foi um escândalo absoluto. Eles aplicaram o programa da direita e a gente destruíram o país, e a gente não pode estar até hoje, nego, achando que a esquerda é responsável, as políticas de esquerda, responsável pela destruição, vai precisar 10 anos a direita destruindo o país para nego acordar que, né, que é essa política que isso, como é que a gente vai explicar para o povo? Então, assim, e aí eles queriam que o Ciro defendesse isso. Essa aqui é o grande imbróglio, assim. Podia até ser que o Ciro virasse candidato do PT, mas se ele fosse candidato do PT mesmo, e não dele, Ciro Gomes, não é o PT apoiando o Ciro, mas ele virar o candidato do PT em outra sigla, defendendo todas as bandalheiras, o Lula, a corrupção, a destruição do país no segundo governo Dilma, né, política de juros, é que eles queriam. Eu já usei, isso é um Lancelot do rei Lula, né? É o campeão dos cavaleiros para enfrentar e derrotar os outros cavaleiros, todo na defesa de câmeras. E assim, o grande dilema é que o PT é um partido de esquerda, a militância de esquerda, e ela se sente atacada, mas a cúpula do PT não é de esquerda. Ela já foi e se comprometeu todo o processo, né, de uma maneira, digo penalmente mesmo, de uma maneira muito grande, e executa as políticas que a oligarquia brasileira quer e sempre executou. Se você parar para ver, estava até conversando com o professor Mangabeira hoje isso. A desgraça do país é que Lula e Bolsonaro estão se acotovelando para executar o mesmo programa. Aí nego diz, isso é exagero, etc. Não, olha só, como o Mangabeira chama de pobrismo. Pobrismo é isso, é alimentar a miséria com, né, compensação de renda. Em vez de você
gerar desenvolvimento e fazer o país e deixar as pessoas terem oportunidades para desenvolver seus negócios, conseguir bons empregos, etc., que é isso que as pessoas querem, né? É isso, neoliberalismo, financismo com garantia, renda eterna, vivendo, né, de renda eterna, com compensação de renda mínima. É basicamente a mesma política. Então, servindo ao mercado, Bolsonaro, servindo ao mercado e dando renda mínima. Ele está indo para o Renda Brasil agora. É a mesma coisa que o PT fez, basicamente. Agora tem aí os detalhes, né? Que as pessoas ficam puxando a gente para esses detalhes, esses debates culturais. E aí o PT né, assume a agenda do Partido Democrata Americano e o Bolsonaro a agenda do Partido Republicano Americano. Nesse ponto sobre os Estados Unidos tá, é um parceiro importante para o Brasil, mas em um outro lado tem a China. Os Estados Unidos com 300 milhões de pessoas, a China com mais de 1 bilhão, e nós como a agricultura na base da economia, exportação, como é que fica essa questão ideológica de Bolsonaro e o quanto pode colocar em risco o nosso comércio internacional, que é dependente da China, versus esse, como é que posso dizer, esse ajoelhamento frente aos Estados Unidos do governo Bolsonaro? Política externa não tem ideologia, né? À toa que o gás, eu tinha relação com a África, com países comunistas africanos, com a Alemanha, relação com China, porque ideologia é dentro. Política externa é o seguinte: todo mundo quer que você seja, quer te roubar, quer ficar com tua riqueza, quer usar o seu país e a riqueza do seu país da melhor maneira para o seu próprio país. Então, quem entrega os interesses nacionais para a China não é comunista, é um traidor da pátria, só isso. É como no livro tem uma frase mais ou menos assim, eu acho. E quem entrega os interesses nacionais, né, os interesses brasileiros para os Estados Unidos, não é capitalista ou liberal. Né? Ele é um traidor miserável do país. Está condenando a fome em nossas crianças, está condenando o futuro da nossa juventude. Então, eu acho que a China, se puder nos roubar, não tem problema. Eles vão retalhar, eles vão chegar ao seguinte: é uma ilusão de que eles estão muito preocupados com a nossa orientação ideológica, eles estão nem aí, eles vão roubar a gente. Eles vão comprar a Eletrobras a preço de banana, preço de petróleo, que veio aí, quem comprou foi a China, os únicos que compraram, né? Eles vão entrar num acordo com os Estados Unidos para repartir isso aqui, não tem muito problema. Vocês ganharam, fizeram o governo lá, deixa a gente ficar com isso aqui, a gente rouba isso aqui, vocês roubam o resto. É isso que Stalin e Hitler fizeram com a Polônia, por exemplo. Né? Então, quando um país perde a força completamente, capacidade de soberania, não tem nada disso. Eles não estão preocupados com isso. Então, aí o negócio do Ciro, assim, por que ele é muito atacado, se tem uma possibilidade de frente esquerda? Assim, não tem possibilidade de frente esquerda porque o PT não abre mão de liderar a frente esquerda, seja com nome, seja mandando na frente. E o PT pode até ter força para botar alguém no segundo turno, eu acho que não vai ter em 2022, tá? Mas pode ser que chegue lá e tenha. Eu acho que a bola de cristal de todo mundo está quebrada, né? A gente conseguia prever muito um Brasil que não existe mais, que a gente conhecia muito bem na palma da mão. A sociedade mudou muito rápido e está sendo manipulada pelas redes sociais o tempo todo, e a gente não consegue entender que tipo. Então, enquanto o Bolsonaro tem reporte direto da NSA e da China que faz da CIA que faz a amostragem, eles têm acesso a todos os perfis nacionais e sabem exatamente a quanto anda, por exemplo, o espírito da população em relação à pandemia, etc. Ele pode tomar decisões discursivas em torno disso. A gente não tem um negócio que só capta mensagem de Twitter, entendeu? E limitado por quantidade, porque a gente não tem dinheiro para pagar, e todas as outras plataformas estão fechadas. Então, não tem como competir nesse campo.
E, ao mesmo tempo, acho que o grande problema do PDT, do Ciro, foi essa. Bem, o problema é falta de dinheiro, é claro. Se eles fossem ricos, se tivessem interesse econômico por trás, eles podiam ter construído redes como o PT construiu, o Bolsonaro construiu, né, o PT quando estava no governo, de redes de blogs, de jornais mesmo, digitais, para fazer sua versão rodar. E o Ciro fica apertado entre três grandes massacres. Né? Ele assume uma posição muito crítica acerca da blogosfera petista, né, que realmente é de uma vileza muito grande, a maioria dos blogs é muito vil, né, muita mentira, é todo aquele barbarismo que a gente conhece dessa cultura política da prepotência do PT. Bolsonaro não cabe nem descrição aqui, porque é pura criminalidade o tempo todo, só mentira, criminalidade pura, né? Invenção de negócio do carro-pipa. Eu, sinceramente, eu nunca apareceu o negócio do carro-pipa, que a família do Ciro teria companhia de carro-pipa no Ceará. E a grande mídia, né, cara, assim, que é liberal, liberal econômica. E não adianta achar, ela pode até simpatizar com o aspecto democrata do Ciro, que é um democrata, mas o grande inimigo dela é o liberalismo, é o desenvolvimentismo. São agentes de exploração da nação brasileira. Né? Mas, Gustavo, há um inquérito no STF em que o Bolsonaro terá que depor. A investigação aberta em maio, ela tem como base acusações do ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para beneficiar a sua família. Houve uma grande expectativa acerca desse caso, especialmente da oposição a respeito desse inquérito, que poderia criar as condições jurídicas para afastar o presidente do cargo, além de outras atrocidades que ele já cometeu, como em suas ações durante a pandemia e seu discurso contra instituições. Falta o comprometimento e a vontade política do Congresso, o qual está comprometido com as pautas neoliberais e com a agenda conservadora do governo. Qual movimento, na tua opinião, poderia criar o fato político para que o Congresso levasse adiante um processo de impeachment contra Bolsonaro? Irmão, seguinte, cara. No Brasil, o impeachment não é um processo jurídico. Ele virou o substituto do recall. Ele é um recall, assim. Se o povo fica esgotado com o governante, o Congresso vai lá e arruma um jeito de tirar. A Dilma foi isso, ela foi tirada com nada. Não adianta, foi um golpe, porque ela não tinha. As acusações eram totalmente ridículas, né? Não tinham sido feitas pelos outros presidentes. No caso, ela nem deu parecer, quem deu. Enfim, a gente sabe. E o que acontece com o Bolsonaro? O que aconteceu foi que o auxílio emergencial que o Congresso aprovou salvou a popularidade dele. E é o auxílio mesmo, cara. Isso não é um discurso simplista. É o auxílio. São duas coisas. Primeiro, o Bolsonaro, a gente estava falando aqui, o Bolsonaro representa uma parte, o setor da cultura nacional mesmo, que é um pensamento que estava sem representação sobre o que as pessoas pensam, sim, sobre religião, sobre liberdades, etc. Ele virou porta-voz disso. Então, isso torna ele muito forte de saída. Ele não é um cara que vai derreter. Pode estar acabando que vai ter gente que vai falar, não, mas eu prefiro isso do que o meu filho tendo aula de gaysismo na escola. Então vai ser assim, cara. Assim, o Bolsonaro nunca vai derreter completamente. Okay? Porque ele encarnou esse grande setor da cultura brasileira que estava calado, silenciado e não tinha expressão política. Não conseguia expressão política. Agora, tem o lado econômico e ninguém também vai bota a cabeça na forca, a maioria não bota a cabeça na forca na guilhotina por ideologia. Okay? As pessoas têm que comer e têm que dar de comer para os filhos, o que é muito mais importante que comer. Né? Então, isso aí, esse desespero está chegando já. É um governo tão incompetente, olha só, cara, é o maior produtor de alimento do mundo, o cara conseguiu destruir nossa segurança alimentar, cara. Porra, ele não tem estoque regulador. Do maior produtor de alimentos do mundo. De vários produtos. E o arroz é o primeiro deles. Então é uma coisa escandalosa, cara. Assim, uma incompetência nunca vista na história do Brasil. Não tem nada comparado. Só que o auxílio emergencial salvou o cara. E agora
quando a popularidade dele recobrou, esse processo foi colocado em banho-maria, porque todo mundo ali sabe, e aí estava andando rápido, passou a andar devagar. Por quê? Porque não adianta, cara. Se a popularidade não descer, não há condições políticas de tirar ele no Congresso. No Congresso, em lugar nenhum. O cara está ainda, cara. O cara tem 35% de intenção de voto. O cara elege 150 deputados. Entendeu? Não, você não vai conseguir, nesse ambiente, empichar o cara. Não adianta dizer que tem elementos jurídicos. A gente está cansado de saber. E aí que estava cansado de saber que a Dilma não tinha e tomou impeachment. Mas, Gustavo, desde a década de 90, o Estado brasileiro é desmontado, como a gente estava conversando. E nos últimos anos, a agenda neoliberal ela atuou contra os direitos trabalhistas, previdenciários, investimento público e privatização de muitas empresas públicas. E ainda contamos com liberais à frente da Fazenda, como Levi, Meirelles e o próprio Guedes agora, né, o Chicago Boy. O que resultou na estagnação do desenvolvimento econômico do país, como muito bem apontado em todo o livro do Ciro. Gustavo, qual a tua opinião? Qual é o caminho para o Brasil voltar a se desenvolver e implementar um projeto de industrialização? Cara, vai ser muito difícil, porque a nossa fragilidade se tornou muito grande e o imperialismo tem novos mecanismos hoje que nem tinha há 40 anos atrás. Mas veja bem, cara, qualquer governo que defenda o interesse nacional consegue resultados assim melhores. A Bolívia há 20 anos, cara, eu fui à Bolívia em 2004, sei lá, 2006. O Evo tinha ascendido ao poder. Cara, aquilo era indescritível, cara. La Paz era uma favela gigantesca e os ônibus que andavam na rua, assim, não é sacanagem, não é, ficam falando de Cuba, era da década de 50. Aqueles ônibus escolar americano de filme americano, que você vê filme da década de 60, aparece com aquele narizinho na frente, né, onde tinha um motor, aqueles ônibus americanos. Era isso que andava lá, cara, na rua. Os ônibus públicos eram isso, assim, o meio de transporte era isso. Então, o carro eram carros brasileiros de 20 anos atrás. Você ia para lá ver Passat antigo, aqueles todos retos, né, Voyage reto e tal. Chevette, né, da Chevrolet, eu fui Chevette. É um negócio assim, era um negócio chocante. Isso pouquíssimo, não tinha engarrafamento, porque não tinha carro na rua, né? Cara, assim, produzindo carro elétrico, cara, ano passado, antes do golpe, a Bolívia estava produzindo seu própria marca de carro elétrico, né? Então, o que a gente tem que fazer? O Ciro aponta o caminho no livro. A gente precisa recuperar algumas forças nacionais para a gente. Assim, se as Forças Armadas quiserem entregar o Brasil, não tem jeito, cara. Eles são quem pode nos defender dos interesses internacionais. A gente tem que voltar, a gente tem que conversar com esses caras e trazer a maior parte deles para a defesa de um projeto soberano de país, né? Que não seja corporativo. Os caras querem salário, cara. Assim, os caras não lutam por submarino nuclear, os caras lutam por aposentadoria especial e reajuste de salário, é uma coisa assim, sabe? E aí o povo fica com ódio do Estado, né? E desconta na base do funcionalismo, professor, médico e policial, né? Agora, mas tudo bem. Então a gente precisa recuperar alguns setores desses, a gente precisa ter do nosso lado que restou de indústria, mostrar para os caras, olha, vocês ganham mais com seus títulos do governo, mas o governo não tem mais condição de sustentar isso. Então, você vai chegar mais dia, menos dia, talvez seja menos dia, viu? Talvez seja com o Bolsonaro. Vai quebrar, né? A dívida do país não quebra, né? Nenhuma nação soberana quebra. Se pode emitir moeda, não quebra, mas vai romper teto de gasto, romper tudo e começar a passar, imprimir moeda e acabou. E aí vai vir inflação, porque o valor da moeda vai se desvalorizar. E vai desvalorizar os títulos na mão dos caras, né? Então, assim, e articular essas forças que vão ganhar com esse projeto, o agronegócio, né?
e mostrar para eles que eles vão ganhar. Tem que conseguir mostrar para uma maioria antes da eleição para poder ganhar e depois mostrar no concreto quando a gente entrar. Agora, cara, eu acho que é o seguinte, sem tirar o investimento público de limite para fazer superávit primário, tá? Ou seja, o país tem que poder emitir para investimento. O país tem que ter um câmbio realmente que vai ser duro. Esse câmbio que está aí não vai voltar, cara. O país não tem mais nada, o país quebrou, o país não tem o que trocar. O país só tem soja para trocar para o exterior. O dólar não vai voltar a outra situação. A gente não tem. Esse é um resultado da nossa miséria industrial e econômica. O câmbio é um reflexo da nossa miséria industrial e econômica. Por que o câmbio é absurdamente alto? Aqui está alto na troca, né? É absurdamente baixo, por exemplo, um país como a Noruega, Dinamarca, porque os caras têm tudo, eles têm uma super economia de alta tecnologia enfim. Então, eles trocam produtos de alto valor agregado por essa merda que a gente exporta. Né? Não, soja não é merda, mas a gente não vai viver de soja. Sim. Então, tem que ter o câmbio, não pode ser artificialmente um valor artificial para gerar sensação de bem-estar, como fez o Lula e destruiu e desindustrializou o país, né? O escândalo que o Lula fez. E, cara, assim, tem que ter um planejamento com metas e recompensas e punições acordado com os setores da indústria, com compras governamentais cara, barreira alfandegária, cara, não tem. Você tem que ter, olha, isso aqui eu vou desenvolver, isso aqui eu vou proteger, não tem outro caminho, nunca foi diferente. Não tem isso. Nenhum país desenvolve indústria sendo liberal. Eles são liberais depois que desenvolvem indústria. Mas para fechar, Gustavo, uma última pergunta. Para quem interessa uma unidade da esquerda no Brasil e para quem não interessa? Tu acredita que essa unidade ocorrerá antes das eleições de 2022? Não. Isso é impossível. Mas, para quem interessa para todo mundo. De bem, que é de esquerda de fato. Todo mundo queria que tivesse uma unidade e você tivesse um projeto de fato de esquerda, né? Nacional, porque também tem muita gente de esquerda que não se importa com isso, né? Mas daí, enfim, nacionalista, e que a gente pudesse agregar o centro nisso, e parte da direita democrática, num grande esforço para restaurar a normalidade democrática e instaurar um novo período de um projeto de desenvolvimento para o país. Mas isso é impossível, cara. Porque com o PT, as pessoas não vão. Muita gente não vai. A gente não vai conseguir agregar ao centro ninguém. Ok? Então, quem fala em unidade da esquerda sabe o seguinte, a unidade em torno do PT. E continua a mesma coisa. A gente tem que mostrar uma massa crítica, não tem que desafiar isso. A gente pode perder, mas a gente tem que tentar salvar o país do PT, cara. Assim, a esquerda do PT. Porque o PT destruiu a esquerda brasileira, irmão. Só quem não acha isso são eles. O resto todo mundo acha. Então, a gente precisa tentar nossa sorte, a gente precisa construir um grande arco de aliança, trazer quem for, e lá na frente a gente conversar e tentar essa unidade em outros termos. Só que eu não acredito nela, só isso. Eu sou a favor de lá na frente, a gente mais forte, sentar e tentar construir essa unidade. Aí o nego vai falar, mas você só quer unidade se for apoiando vocês. A gente apoiou os caras 16 anos, eu vou apoiar de novo para eles fazerem o que eles fizeram. Ninguém tem mais confiança, ninguém quer mais. É isso mesmo. É unidade se não for para apoiar eles. Não existe nenhuma possibilidade de unidade na esquerda com o PT na cabeça. Nem que eles tenham o dobro de intenção de votos. Entendeu, cara? Então, diante disso, eu não acredito. Eu tenho esse limitante. Agora, todo mundo fala,
por exemplo, falem, eu não quero citar nome, porque tem muita gente, eu respeito muito mesmo, de verdade, gosto, admiro, eu não quero citar nome, mas tem gente muito malandra por aí, muito esperta, cara. Assim, falando em unidade, né, quando sabe que se tiver unidade é para sobrar só o nome dessa pessoa como único fator que pode ser aceito e ser indicado fora, etc. O cara tem que ver o que representa. Eu quero saber o seguinte, eu repito aí, esse livro que está aí atrás. Eu quero saber um projeto nacional soberano de desenvolvimento para o país. Nego vai apoiar? Nego vai apoiar? Porque se não apoia, não me interessa, não vou apoiar ninguém que não apoie isso. Não vou apoiar de jeito nenhum. Porque fazer governo de direita em nome da esquerda, isso é a pior coisa que pode acontecer. Isso é a pior coisa que pode acontecer. É mentira, cara. A pior coisa que pode acontecer é o Bolsonaro. Essa é a tragédia que me levou a pedir voto para Haddad na campanha passada. Né? Então, agora, sinceramente, cara, se vai. Pô, depois dos caras fazerem reforma administrativa, privatização que vão fazer esse governo, vai Huck e Haddad. Qual é a diferença? Entendeu? Qual é a diferença, cara? Vai Dória e Haddad, qual é a diferença? Qual é a diferença, cara? Que esses. Haddad está à direita da Dilma e do Lula, cara. Qual é a diferença? Em apoiar um cara que, porra, prometeu entregar o Banco Central, nem o Bolsonaro entregou até agora. Porra, então assim, cara, desculpe, irmão, mas eu não acredito. Essa é que é a questão. E a gente tem que trabalhar independente, tem que ter um projeto independente, tem que fazer, não tem nada de ter unidade. Tem que ter, ó, eu tenho um projeto aqui, eles têm outro. Agora, não é. Aí eu acho assim, não é. A gente não tem que destratar. A crítica tem que ser política o tempo todo. A gente tem outro projeto. O que vocês fizeram no governo foi isso aqui. Aí nego fala, isso é antipetismo, está atacando o PT. Não, antipetismo é dizer que o PT é Satanás, é Beelzebub, que é responsável por todos os problemas do país e que eu voto em qualquer um que não seja o PT. Isso é que é antipetismo, meu irmão. O resto é interdição da crítica. A gente tem que continuar fazendo a crítica política, econômica, apresentando um projeto diferente até lá na frente. Lá na frente a gente conversa. Se eles quiserem apoiar, muito bem. Se não quiser, muito bem. A gente não quer um campeão do purismo ideológico. A democracia é construção de maioria. A gente quer construir uma maioria para salvar o nosso país com o melhor programa que a gente conseguir negociar. É isso que eu quero, é isso que eu acho que o Ciro quer. E se o Ciro quiser maluquice, só marcar posição, etc., aí ele está fazendo batalha ideológica, batalha cultural, beleza. Mas eu não estou parando minha vida por causa disso. Estou parando minha vida para disputar, mesmo que seja 10% de chance, para disputar o poder para salvar o meu país. Não é para brincar, não é só para discutir, fazer guerra cultural. Que eu acho importante, quem quiser vai lá e faz. Mas é para formar uma nova maioria. E assim, a gente precisa de mais disso, cara. A gente precisa de uma nova geração de políticos. O que o Ciro fala, eu falei outro dia, nego fica. Ideia, exemplo, militância. Esse é o método. Eu não sei se o Ciro gosta, não, que eu estou um tempão sem falar com ele. Com essa pandemia aí, né? Mas esse é o método de Jesus Cristo, cara. Quando está tudo arruinado, o que você faz? Você prega a mudança do mundo, o que o mundo precisa, cria um novo grupo com seu próprio sistema apartado daquilo, né? E bota para militar. Foi exatamente que quando não tem mais uma estrutura social, uma estrutura política, não tem mais como ser reformada, você faz isso para que, no momento que surge a oportunidade, você tenha uma estrutura preparada para substituir aquela. Né? E é isso que a gente tem que construir partido. A gente tem que fazer isso agora. Eu agradeço a oportunidade. No Twitter, principalmente, Gustavo, eu vejo essa questão da nova base social na medida em que as pessoas que começam a seguir, assim, eu fico olhando, nossa, é muita gente incrível que está se aglutinando em torno dessa nova base, desse novo tecido social militando nesse método aí, que para mim é novidade, que era tipo de Jesus Cristo, né? Mas eu acho que dá para ter esperança, sim, viu? Não.
A esperança é um de desejo. virar o jogo. E eu sei que o cenário é difícil, mas eu acho que está vindo muita gente preparada para ajudar ao projeto nacional, está preparado também, né? Preparar o projeto nacional, né? Qualificar, fortificar. Mas eu queria te agradecer muito de novo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Para mim é uma oportunidade incrível esse processo de formação também, né? Porque com todo o repertório e bagagem que tu tem, leituras, vivência, enfim, um cara que também tá não consegui. Eu tentei chegar no Ciro, não consegui, mas tipo, chegar em ti já de certa forma tá chegando próximo dele pelo o quanto, Vai chegar, irmão, vai chegar, vai chegar. É um período de. Foi um período de muita articulação, né, cara? Muita articulação. Então, um período que o pessoal perde muito tempo articulando. Agora vencer as convenções, etc., as nominatas da montanha, é muito trabalho para os dirigentes partidários esse período. imagino. E vai chegar, vai chegar. Então tá, Gustavo. Obrigadão. Forte abraço para ti, uma excelente Obrigado, meu semana. irmão.